Bíblia no capítulo de número 27 de 1 Crônicas. Aleluia. Capítulo 27 do primeiro livro de Crônicas. Do versículo 25 em diante, diz assim a palavra de Deus: E sobre os tesouros do rei estavam Asmivavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, das aldeias, das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, ou Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava, nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. E sobre os olivais, figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Zafate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias. Sobre o gado miúdo, Jaziz. Todos esses eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio, e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o chefe do exército do rei. Amém? Amém. Que assunto complicado esse aqui. O rei Davi assume o trono de Israel e ele escolhe homens para estar do seu lado para fazer o trabalho, cada um na sua função. Esse texto, ele é uma tipologia. Davi representa Jesus, nosso amado Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e os seus servos, cada um de nós que aqui estamos nessa noite. A realidade é que, assim como Davi escolheu um grupo de oficiais para servi-lo, o Senhor Jesus escolheu a cada um de nós que aqui estamos. Amém? Nós fomos convocados, chamados para fazer um trabalho para Deus. E essa história toca muito no meu coração, primeiro porque cada uma pessoa dessas, ela tinha um lugar e um serviço especial. Cada um estava escalado para fazer um trabalho. Cada pessoa foi chamado pelo nome. Cada um foi chamado pelo seu nome. Isso mostra e quer dizer que Deus respeita a nossa particularidade. É verdade? Nós não somos assim, criados em série. Não. Cada um de nós somos de um jeito. Um fala mais grave, outro fala mais agudo. Um canta mais grave, outro canta mais agudo. O outro não canta nada. É verdade ou não é? Um canta bem, outro chega aqui e só declama a letra do hino, mas graças a Deus, aleluia. É verdade? Um tem uma facilidade para se comunicar, outro não comunica nada, é melhor ficar quietinho, mas está servindo a Deus do mesmo jeito. Né? É o José com as suas qualidades, as suas deficiências. É a Maria com as suas qualidades e as suas deficiências. Cada um de nós, Deus chama na sua particularidade. Quando você vê Deus dizendo assim, Elias, Elias, Abraão, Abraão, ele estava salientando a particularidade daquele indivíduo. E outra coisa que esse texto fala e me chama a atenção é que Davi chama cada pessoa para servir de acordo com a sua capacidade. Eu gostaria que aqui nós somos um grupo de senhoras e mulheres, né? Mas cada um de nós temos uma capacidade. Cada um de nós também temos os nossos limites. Nem todos têm o mesmo potencial, mas que Deus chamou a todos, chamou a todos. Não fique frustrado, Deus te chamou também. Olha o que esse texto me ensina, que cada pessoa foi colocada onde o rei quis. Não foi o lugar que ele escolheu, foi o rei que colocou. Eu vou te colocar no lugar fundamental. Já melhora mais um pouco. Isso vai resolver uma série de problemas do círculo de oração. Viu, irmão Celso? Vai ajudar muito.
Porque quem coloca no cargo é Deus. É verdade ou não é? E quem tira também é Deus. É lógico que ele usa o pastor, mas quem coloca e quem tira é Deus. E nós temos que entender isso, que nós estamos numa posição no reino de Deus porque Ele nos escolheu para isso. Aleluia. Não é porque somos melhores do que os outros, não é porque somos mais capazes, não é porque temos mais talento, nada disso. Paulo dizia assim: pela graça eu sou o que sou. Outra vez ele falou assim: olha, eu trabalhei mais do que todo mundo. Ele corrigiu, eu não, a graça de Deus que está em mim. Se estamos aqui nessa noite é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você está aqui é por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que te trouxe. É por isso que Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quer ser um bom obreiro? Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quer ser uma mulher eficiente, um homem eficiente, uma pessoa produtiva no reino de Deus? Fortifique-te na graça de Jesus. É Deus que nos escolheu. Cada pessoa foi colocada onde Deus queria. Mas meio que chama atenção para um versículo aqui nesse texto. Ó, capítulo 27, volta lá. Um detalhe aqui. O versículo de número 28 diz assim: sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas Baal-Anã, o Gederita. Porém, olha, esse homem não falou nem uma qualidade dele. Ele falou assim: Joás sobre os tesouros do azeite. Não falou de que família que ele era, não falou de onde ele veio. Joás foi colocado para cuidar do azeite. Só isso. Parece que o cargo dele, humanamente falando, parece que era o menos expressivo. Cuidar do azeite, eu vou explicar para vocês como que é coisa muito complicada. Vamos falar acerca desse homem aqui. Porque era um cargo que a pessoa foi chamada para viver um lugar um pouco escuro, meio sombrio, meio solitário. Nas festas do rei, Joás não ia aparecer. Debaixo dos holofotes não tinha lugar para Joás. Joás tinha que ficar cuidando lá do azeite. O nome de Joás não estava na boca de todo mundo. Ninguém falava de Joás. Não, você viu Joás? Quanto tempo faz que Joás estava aqui no nosso meio? Não, o rei colocou ele lá no depósito do azeite para cuidar de azeite. Era a função de Joás. Tem muita gente que não gosta dessas posições, né? A gente gosta de estar nos holofotes, né? Está na mídia. O William está ali gravando essa mensagem. Ele vai contar no Facebook hoje à noite. Eu gosto de estar no Facebook, mas está cuidando do azeite. Quantas brigas acontecem na igreja porque queremos os cargos que estão debaixo da luz, porque queremos estar com o microfone na mão. Jesus está precisando de pessoas para cuidar do azeite nessa noite. Ele está convocando Joás para cuidar do azeite. O que me chama a atenção aqui é que essa posição, ele servia ao rei de forma isolada, longe do glamour, longe da glória, longe dos holofotes, longe dos aplausos. Ninguém lembrava de Joás, ninguém comentava de Joás, e ninguém estava preocupado com Joás. Cada um estava preocupado com a luz que estava o iluminando, mas Joás estava cuidando do azeite. Aleluia. E vou dizer para vocês uma coisa: aos olhos humanos parecia que o trabalho de Joás não tinha nenhum valor, mas era um dos trabalhos mais importantes que existiam. Deus está precisando de homens e mulheres que cuidem do azeite. Aleluia. Temos muitos cânticos hoje, mas está faltando azeite. Temos muitos pregadores, mas não tem azeite. Temos muitas pessoas líderes que estão precisando de tomar um banho desse azeite do céu, que Deus sabe que no céu derrama azeite de alto da cabeça para os pés. Estamos precisando desse azeite porque estamos chegando à última hora. Jesus contou-nos uma história. Eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco, acerca das 10 virgens, e só entraram para a festa aquelas que tinham azeite. Como é que está a tua botija nessa noite? Como é que está a tua vacina nessa noite? Eu sei aqui, ó, cada uniforme mais bonito do que o outro. E se um costureiro chegar aqui, ele vai ficar boquiaberto, porque é cada um mais lindo do que o outro.
as cores, mas como é que está o teu azeite? É verdade. Gastou dinheiro para fazer essa roupa. Quanto é que você tem gastado para que a tua botija se mantenha cheia de azeite? Essa situação de Joás. Olha, Joás era um homem que tinha uma função só, metódica: guardar o azeite. E o azeite, ele tem alguns cuidados para que ele não estrague. Primeiramente, o azeite tem que estar num lugar que não pode ter muita luz, tem que estar bem sombrio. Em segundo lugar, a pessoa que cuida do azeite, o azeite também não pode ter muito calor, ele é muito sensível, não pode ter muito acesso à luz, muito contato humano. Você já está sabendo de quem nós estamos falando aqui, né? O Espírito Santo é assim, meus irmãos. A salvação você não perde com muita facilidade, mas a presença do Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Você pode estar num culto desse e sair daqui sem a bênção de Deus. Coloque o teu coração, a tua mente neste momento direcionado ao Espírito Santo, para que você não perca a vitória, a bênção de Deus para a tua vida nessa noite. Olha, o trabalho deste homem era um trabalho, não era percebido, ninguém percebia, ninguém enxergava, mas o rei sabia o valor que aquilo de azeite tinha. Talvez o seu trabalho, minha irmã, ninguém percebe, e você está sonhando: um dia eu vou estar na frente, eu quero sentar debaixo dos holofotes. O que eu faço ninguém enxerga. Espera um pouco, o rei sabe do que você está fazendo, o rei conhece o teu trabalho, o rei está preocupado se você está cuidando do azeite. É esse trabalho, cuidar do azeite. Existe, irmãos, um momento de solidão, um momento que ninguém percebe, aí que o cuidar do azeite acontece em nossas vidas. O capricho, a dedicação. Este homem tinha um grande valor para o rei. Sabe por quê? Porque o azeite, primeiramente, ele era um elemento muito usado na religião judaica. Sem azeite não tinha como funcionar a religião judaica. É por isso que Davi se preocupou em colocar alguém para cuidar do azeite. Vou dizer para vocês uma coisa: sem o Espírito Santo a igreja também não vai. Sem o Espírito Santo não tem festa de tipo de oração. É um encontro de senhoras, mas com a presença do Espírito Santo a tristeza vai embora, a alegria aparece, a força, a glória de Deus se manifesta. Assim como a religião judaica não podia acontecer sem o azeite, a igreja, meus irmãos, não vive sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos precisando da glória de Deus em nossas vidas. O azeite, ele era um elemento que, quando eles iam oferecer alimentos lá no tabernáculo, tinha que ter o azeite. Porque comida sem azeite não vai comida sem funciona, não tem jeito. Pode ser o óleo de soja, vai ter que ter um óleo, senão não vai. A coisa fica fazendo comida de hospital. Mas, meus irmãos, é a mesma coisa de uma pregação sem azeite. Pastor sem azeite, é inconcebível essa ideia. Alguém pregar uma mensagem que ela não esteja envolvida com a graça e com a glória do Espírito Santo de Deus. Pregou bonito, mas não desce. Pregou bonito, mas está faltando uma coisa. Olha como ele fala bem, o português é lindo, ele é um homem inteligente, conhece, mas não desce. Está faltando o azeite. Está faltando o azeite. Canta bonito, mas não tem azeite. Esse é o segredo. Olha outra coisa: quando a pessoa cometia um pecado, ele ia trazer o sacrifício pela culpa do seu pecado. Ali ia azeite também, porque só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, meus irmãos. Só o Espírito Santo. Não existe um ambiente mais propício para a confissão de pecados
Aonde está a presença do Espírito Santo de Deus? Os corações se quebrantam, a alma fica sensível, a presença de Deus é real. O Espírito Santo convence o coração das pessoas dos pecados, porque para que haja confissão de pecado, tem que haver a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que João escreveu assim no capítulo 1, que Jesus era cheio de graça e de verdade. A verdade sem a graça não tem coisa mais difícil que tem para aceitar. É verdade? Mas graça sem verdade também não tem sentido. Tem que ter uma mistura de verdade com a graça. Cheio de graça, mas cheio de verdade. Pregar a verdade com graça. O Evangelho assim, ele é duro, ele é verdadeiro, ele cobra a vida de santidade, mas ao mesmo tempo o Evangelho diz assim, que o Espírito Santo é derramado em nossos corações e nos faz capazes para fazer a vontade de Deus. Por que precisava do azeite? Porque o azeite, ele servia para a purificação dos leprosos. Olha que coisa interessante. A pessoa cometeu um pecado, ele vem para a igreja, o Espírito Santo convence do pecado, é aplicado o sangue de Jesus, o azeite na vida dele. Depois, sabe o que acontece? O azeite vai purificando ele dos pecados, vai arrancando a lepra do pecado, a mancha do pecado, e aquela pessoa que era totalmente impura, ele se torna mais branca do que a branca lã, mais pura do que a neve diante de Deus. Vou dizer para você uma coisa nessa noite: não permita que A, que B, que o demônio, que o Satanás acuse a tua vida. Você foi lavado e purificado com o sangue de Jesus. Ele arrancou a lepra do pecado da tua vida. Se tem azeite aí, a lepra foi embora. Se tem azeite aí, o pecado foi embora, a mancha foi embora. Jesus está na tua vida nessa noite. É por isso que João assim, cuidar do azeite. Olha, por causa desse azeite, meus irmãos, a Bíblia diz que o sacerdote Arão, a primeira coisa que Abraão fez, antes que Arão exercesse a sua função, foi derramar azeite na cabeça de Arão. Você não pode pensar e analisar e conjecturar consigo: eu vou fazer algo para Deus, se o azeite de Deus não estiver na tua vida. A igreja do Senhor, principalmente a igreja evangélica Assembleia de Deus, ela é igreja de crente cheio do Espírito Santo de Deus. É crentes que estão cheios do óleo, é crentes que estão cheios do brilho de Deus na vida. É inconcebível reuniões vazias, sem glória, sem aleluia, sem alegria, sem poder. O óleo de Deus está sendo derramado aqui nessa noite. O óleo de Deus está sendo derramado na sua vida. O azeite, meus irmãos, ele era usado na unção dos reis. Rei, profeta, sacerdote, tinha que ter azeite. Isso fala da autoridade que Deus te deu. Se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem autoridade de rei na tua vida. O diabo não tem primazia no teu lar, na tua casa, nos teus negócios. Ali existe alguém que tem unção de rei na vida, e você precisa colocar esse demônio para fugir. Você tem orado, Jesus, eu tenho visto a irmã Terezinha abençoada, eu tenho orado e visto o Bertano sendo abençoado. Cadê, Senhor, a minha bênção? É hora de você colocar de pé e assumir a posição que Deus se colocou. Você é rei diante de Deus. Lá no livro de Apocalipse fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Sabe como? Quando o Espírito Santo foi derramado na minha vida e na sua vida. Assuma a sua posição nessa noite. Eu vou contar uma história para vocês. Eu morava em Franca, e na casa que eu morei, naquela casa aconteceu 4 assassinatos. Pessoas morreram queimadas, outros morreram esfaqueadas, outros morreram por suicídio. E todas as pessoas que moravam naquela casa, em pouco tempo mudavam, diziam que tinham assombração, que tinham uma série de coisas. Eu mudei para aquela casa quando faltava fazer uns 3 meses que ali eu morava. Minha filha levantou do quarto assustada e falou: pai, tem alguém lá dentro do quarto. Eu falei: não, filha, não tem ninguém não. Pai, dormi. Eu continuei na sala lendo a Bíblia. No outro dia ela levantou, era mais ou menos uma meia-noite. Pai, um homem me cutucou, pai. Eu falei: como é que é o homem? Aí o Espírito Santo me falou: isso é um demônio que veio. Eu falei: hoje, vamos fazer o seguinte, amanhã você vai dormir lá com a sua mãe.
eu vou dormir no seu quarto. Aí, quando foi meia-noite, eu senti nitidamente a presença do demônio dentro daquele quarto. Falei, agora é comigo mesmo, Satanás. Falei, agora você comprou uma parada tua. Falei, não por causa do Nelson, mas quem está comigo aqui nessa noite. Eu me levantei naquela hora e falei, demônio, eu não sei onde você está, eu sei que você está aqui dentro, mas você está proibido de passar nesse quarteirão, porque aqui mora um servo de Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus. Acabou o teu reinado aqui nesta casa, acabou o teu reinado aqui, chegou o Espírito de vida nesta casa. E eu comecei a falar em línguas estranhas, louvar o Senhor, cantar o hino da vitória. A minha mulher levantou, falou, o que aconteceu aí? Falei, Jesus está aqui, o diabo bateu em retirada, e agora é o Espírito de Deus que está aqui nesse quarto. Era incrível, irmãos. Eu morava numa esquina, a calçada da minha casa ficava cheia de bêbados dormindo. Eu não tenho nada a ver com os bêbados. Os bêbados desapareceram, aquela opressão desapareceu, a glória chegou naquele lugar, porque ali morava alguém que tem Deus na vida. Eu tenho um recado para te dizer uma coisa aqui agora: eu não sou melhor do que você. O óleo que está na minha vida está na tua também. O Jesus que está aqui está aí. O Jesus que eu sirvo é o mesmo Jesus que você serve. Assuma a tua posição de autoridade em nome de Jesus Cristo. Ele está aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. A glória dele está aqui. Oh, tem olho aqui, tem olho aqui, tem olho aí, tem olho aí, tem olho aí, tem olho aí. Guarda o teu olho, guarda o olho aí, guarda o olho. Deus vai te encher de poder essa noite. A glória de Deus vai descer amada na tua vida. Oh, onde estão os guardadores de óleo aqui? Está vendo, meu irmão? Deus que chamou para guardar o óleo. Aí está o segredo da vitória, irmão. Olha, grandes líderes podem cair, pessoas de fama caem, mas o guardador de óleo permanece de pé, porque a unção de Deus está na vida dele. O segredo está em você guardar o óleo. Sabe por quê? O óleo, irmãos, ele servia para fazer medicamento naquela época. Era o azeite, através do azeite que se fazia o medicamento. É por isso que é impossível que você viva uma vida triste, cabisbaixa, vazia, deprimida, sem esperança. O remédio está dentro de você nessa noite, o Espírito Santo de Deus. É por isso que Davi dizia, Senhor, na tua presença até a tristeza salta de alegria. Era óleo na vida daquele homem, era a presença do Espírito Santo na vida dele. Olha, o azeite, meus irmãos, ele era a base para fazer os produtos de cosmético naquela época. Sem azeite não se fazia os cremes, sem o azeite não se fazia o perfume, sem azeite não fazia sabonete. É por isso que eu olho para cada crente aqui, é um mais bonito do que o outro. É o brilho do Espírito Santo de Deus, é a glória do Senhor. A Bíblia fala que a presença do Senhor formoseia o rosto. É verdade ou não é? Minha irmã, vou dizer para você uma coisa. A Bíblia fala assim, que é vaidade a beleza humana, mas essa beleza que você tem, ninguém pode tirar. Vou dizer outra coisa, quanto mais velhinha, mais bonita fica, porque é o Espírito Santo que está na vida. Não precisa ficar preocupada, minha irmã. O tempo vai passar e o teu marido vai continuar apaixonado por você. É porque você tem o Espírito Santo de Deus na vida, a glória de Deus na vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, a Bíblia diz assim que essa mulher que deu óleo, os filhos vão chamar ela de bem-aventurada. Vai ser uma mulher que vai ser honrada. O que está faltando na tua vida não é produto cosmético. O que está faltando na tua vida não é um cabelo pintado, apesar que eu não sou contra disso. O que está faltando na tua vida não é a maquiagem. O que está faltando em ti é a presença do Espírito Santo
Aquele que é de Deus, o diabo não toca nele. Você é uma carne com seu marido. Assuma a tua posição. Fala: Satanás, meu marido está guardado pelo poder do nome de Jesus. Não é o teu ciúme, não é a tua insegurança, não é a tua fiscalização que vai garantir a fidelidade do teu matrimônio, mas é o óleo do Espírito Santo de Deus derramado na tua casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Oh, aleluia. Quando falamos do azeite, meus irmãos, falamos de tempo de cura. Jesus contou-nos a história daquele homem que foi ali, saiu de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. Os salteadores roubaram o que ele tinha, machucaram aquele homem, e ele ficou jogado na beira da estrada, cheio de machucados, hematomas e feridas. Mas passou ali um bom samaritano, e o samaritano desceu do cavalo e arrancou o vinho que representa o sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e passou na ferida daquele homem. Depois arrancou também outro vaso cheio de azeite e passou na ferida daquele homem para curar as feridas daquele homem. Colocou ele no cavalo, levou para a estalagem e falou assim: cuida dele, põe mais azeite na ferida dele, porque se você gastar, eu vou pagar para você quando você voltar. O azeite cura as feridas, o azeite cura as feridas, o azeite cura as feridas, o azeite cura feridas essa noite. Eu tenho que falar o que Deus está falando no meu coração. Eu tenho que comunicar a você o que Deus está falando no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Existem aqui pessoas, mais do que uma, que existe uma mágoa no teu coração, uma ferida, que muitos e muitos anos você não consegue superar essa ferida do seu coração. Eu não acredito em adivinhação. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui essa noite a partir do conhecimento de Deus. Eu não sou adivinha, Deus está falando comigo essa noite. Mais de uma mulher, um coração ferido por muitos e muitos anos. Nessa noite, o Espírito Santo vai descer sobre o teu coração e vai curar as feridas da tua alma essa noite. Você vai ser capaz de olhar no olho do teu marido e nunca mais lembrar dessa ferida, porque Jesus vai curar essa ferida essa noite através da presença do Espírito Santo. Se você acredita nisso, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor Jesus. O tempo do azeite é tempo de honra. Vocês se lembram de Davi? Quando Davi foi para ser ungido rei, quando Samuel falou assim: eu vim aqui para ungir um de seus filhos como rei, ele chamou logo o primeiro, Abinadab, Jezebel, e foi trazendo todos. Ele nem sequer se lembrou de Davi. O profeta perguntou: acabaram seus mancebos? Ah, tem mais um. Tem um menor que cuida das ovelhas malhadas, que cuida do rebanho de segunda classe, nem de primeira. Está lá no campo, manda chamar aquele garoto. E mandaram chamar o menor. E mandaram chamar o menor, o desqualificado, o esquecido, talvez o travesso, peralta. Pô, nós não vamos comer enquanto esse garoto não chega. Eu começo a ver aquele garoto chegar todo suado, escabelado, sujo, sem tomar banho, preocupado: o que vai ser agora, o que meu pai tem que falar comigo? E quando chega na sala e Samuel olha para ele, o Espírito Santo fala no coração do profeta: esse aí é o homem que vai ser honrado agora, esse aí foi Cristo para ser rei de Israel. Samuel pega um vaso de azeite e derrama na cabeça de Davi, honrando ele na frente dos seus irmãos. Deus tem uma palavra para ti essa noite. Você já foi humilhada no meio da tua família, você já foi desqualificada, você é aquela esquecida, aquela crentinha, deixa pra lá, esquece essa família, mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar diante dos seus, Deus vai preparar uma mesa diante de ti na presença dos teus inimigos, porque o óleo traz a honra na vida do crente.
vai lá na cidade, que eu vou arrumar uma pessoa para cuidar de você. Uma pessoa, chegou lá, uma senhora muito velha, tinha um filho, catando os cavacos. Ele chegou, a senhora pode tomar um pouco d'água? A mulher arrumou. A senhora tem condição de fazer um bolo para comer? Falou, o bolo eu não tenho. A água tudo bem, mas o bolo não tem jeito. Porque eu tenho só um pouquinho de farinha. Um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Aí Davi falou, será que eu procurei? O Elias perguntou, será que eu procurei a pessoa certa? Será que eu não estou no endereço errado? A Bíblia não fala, mas eu conjecturo que o Espírito Santo fosse, olha Elias, não se esqueça que quem tem farinha e quem tem azeite, pode ser um pouquinho, ele tem a resposta para qualquer tipo de problema. Aí o profeta se levantou e falou assim, faça o bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, enquanto não chover nessa terra, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Quem tem azeite, irmãos, tem a providência de Deus na sua vida. Quem tem azeite, tem a providência de Deus na vida. Levante a mão para o céu, porque o nosso Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Eu fui pastor numa igreja, eu precisava pagar aluguel de um salão. E um dia o tesoureiro chegou para mim e falou assim, pastor Nelson, não temos o dinheiro para pagar o salão na segunda-feira. Eu falei, meu Deus, eu nunca atrasei esse aluguel, o que eu vou fazer? Eu fui para a igreja na segunda-feira pela manhã e comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor me prometeu, o Senhor é Deus da minha vida, Senhor. Deus, abre as portas. Deus, eu preciso quitar com esse compromisso. Quando foi 10 horas, a hora que o banco abre, o telefone da igreja tocou. O pastor lá de São Paulo me ligou e disse assim, pastor Nelson, domingo ontem à noite eu estava em casa pensando num pastor para pregar a nossa festividade, e alguém falou no meu coração, lembra do meu servo, né? Eu vou convidá-lo. Mas quando eu sentei na mesa para tomar café, aquela voz falou novamente, lembra do meu servo? Eu deixei um café, subi para o meu quarto e fui falar com Deus, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí Deus falou nitidamente comigo, coloca na conta do meu servo a quantidade X, porque ele precisa desse dinheiro. É o mesmo Jesus que está aqui essa noite. Quem tem o azeite tem a providência. Quem tem o azeite tem a providência. Quem tem o azeite tem a providência de Deus. Aquele irmão, quando você precisa, pastor, eu preciso de X. Durante 6 meses eu vou te ajudar com essa quantidade de dinheiro. O telefone desligou. Passou meia hora, o pastor ligou, pastor Nelson, eu quero almoçar com você. Aí ele veio na minha casa e conversamos, dialogamos. Ele com alguns irmãos, ele me chamou e falou, olha, durante 3 anos eu vou dar a quantidade de X para você, manter essa obra e manter a sua família. É por isso que o profeta falou assim, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigada. Esse Jesus, se você tem o azeite na tua vida, você tem o Deus da providência. Olha, quem tem o azeite na vida, ele está vivendo um tempo de multiplicação. Não é só providência, é multiplicação. Lembra daquela outra mulher que o filho ia ser levado como escravo? Lembram? E ela procurou o profeta Eliseu. O que é que você tem na sua casa, mulher? Eu tenho uma botija de azeite, uma botija com um pouco de azeite. É a resposta do problema. Faz o seguinte, busque uma quantidade inúmera de vasilhas. Você vê como é que Deus é perfeito. Deus não colocou a quantidade de vasilhas. Era o quanto ela pudesse trazer, Deus ia encher. Era do tamanho da fé daquela mulher, a disposição. A bênção de Deus na nossa vida é assim, minha irmã. É do tamanho da tua disposição, do teu afinco, da tua dedicação, da tua fé. Traga as vasilhas, porque o nosso Deus tem uma fonte inesgotável. Entra no teu quarto e enche essas vasilhas de azeite. E ela foi enchendo vasilha de azeite, e foi enchendo, 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 enchendo,
cansou de colocar o azeite. O que é que eu faço agora? Faz o seguinte: você vai lá para os seus credores, paga a tua conta e começa a vender azeite. Você vai ser uma comerciante de azeite. Viva do resto, porque o nosso Deus é o Deus da produção, é o Deus da multiplicação, é o Deus da prosperidade, meus irmãos. Anda, lava, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei, eu tenho certeza. Quando Deus falou comigo nessa tarde acerca desse assunto, eu falei assim: ah, Jesus, me faz como Joás, me faz um guardador de azeite, me faz um guardador de óleo, Senhor, porque sem o teu azeite não tem comida, sem o teu azeite não tem prosperidade, sem o teu azeite não tem alegria, sem o teu azeite não tem vitória, sem o azeite não tem luz, sem o azeite não tem sabor. E nessa noite eu vejo pela fé o chuveiro de Deus derramando azeite aqui na tua vida, para que você saia daqui abençoado essa noite. Você crê no milagre de Deus? Crê no milagre de Deus essa noite? Crê que Deus pode fazer algo na tua vida? Continue com a mão levantada para o céu. Continue com a mão levantada para o céu. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Estamos diante de ti agora, Pai. Eu creio no teu poder, na tua glória. Eu creio na manifestação do teu Espírito aqui neste momento, Pai. Começa a derramar o teu azeite sobre os teus filhos. Derrama a tua glória. Derrama o teu poder. Derrama a tua unção sobre cada vida. Abre a janela do céu agora, meu Pai. Começa a abençoar os teus filhos. Começa a fazer milagres, cura, libertação na vida do teu povo. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Deus, coloca uma unção nessa mão agora. Derrama o teu óleo, Senhor, sobre essas mãos. Realiza milagres aqui essa noite, Pai, pelo teu poder e pela tua graça. Vire para essa irmã que está do teu lado. Dê um abraço nela agora. Abraça essa irmã que está do teu lado. Toca nela pelo teu, em nome de Jesus, toca nela. Faz assim, eu toque nela assim. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Receba a cura, receba a vitória. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Receba a vitória. Toca nele agora pela fé. Deixa Deus fazer milagres através da tua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Há porventura alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quer entregar a sua vida, o seu viver? Eu quero entregar toda a minha vida para Jesus essa noite. Eu quero uma nova vida. Há porventura alguém? Eu quero orar por você. Deus não com a sua mão assim: pastor, eu estou distante de Jesus, distante do Senhor, e eu quero Deus na minha vida essa noite. Aonde está? A primeira pessoa. Aonde está a primeira pessoa que quer Jesus na vida, quer entregar a sua vida para Jesus? A porventura? Alguém? Quem está enfermo aqui essa noite? Onde é que Deus pode livrar? Se você quer que Deus pode livrar da enfermidade, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você agora. Pessoas que têm enfermidades, eu não tenho dúvida que Jesus vai curar aqui essa noite. Aproveita aquelas pessoas que Deus falou com ele, que tem uma ferida na alma. Deus vai curar